existia nada. Nós sempre quisemos ser maiores do que Elvis, porque ele era o maior. John Lennon. Programa Encontro com o Rei. Apresentação: Ricky Colavito. Lembrando que hoje o tema é Elvis em Vegas, tudo que se passou do Elvis em Vegas. A primeira apresentação do Elvis em Vegas foi nos anos 50, não foi isso, Rodolfo? Isso mesmo, o Elvis ele se apresentou lá em 1956, só que a primeira experiência que ele teve em Las Vegas foi muito negativa, né? O estilo do Elvis era muito, ele era um jovem, rock and roll e tal, e aquele pessoal de Las Vegas era um público mais velho. E então ele não foi sucesso em Las Vegas, então ele teve uma experiência negativa, foi um ponto negativo assim da carreira dele logo no início, né, em 56. Aí ele só voltou a se apresentar em 1969. Então quer dizer, na verdade o público que de Vegas não era um público de Elvis, vamos dizer assim. Não, o Elvis foi o ano que ele estourou, né, nos Estados Unidos e mundialmente, em 1956. Então a maioria dos fãs do Elvis eram jovens, né? Eu conheço uma fã que na época ela tinha 16 anos, ela conheceu o Elvis. Ela falou que a mãe dela era uma das pouquíssimas que gostava do Elvis, assim, mais velha, porque a maioria era dos adolescentes mesmo, né? Então, não foi positivo isso, né? Foi uma experiência ruim pro Elvis. Podemos dizer assim, porque o Elvis nos anos 50 ele era um garoto para adolescentes, né? Era um cantor para adolescentes. Ele foi revolucionário no rock and roll e a galera jovem que curtia o Elvis e tal, né? O pessoal de Las Vegas era um pessoal mais velho, então curtia outras coisas, Perry Como, sabe? Era outro tipo de música, né? O Elvis foi bem ali em 56 que tudo revolucionou, né? Então era muito novo, tava muito fresco ainda aquilo. Então, na verdade, assim, vamos falar a verdade. O show dos anos 50 em Vegas foi, de certa forma, um fracasso. Foi. De certa não forma, agradou. Não agradou as patotinhas, a elite americana. Exatamente, né? Que era o pessoal, os magnatas que Las Vegas, né, jogando nos cassinos e atendendo os shows de entretenimento que tinha ali, mas era muito diferenciado. Isso mudou muito depois que o Elvis voltou em 69. Em 69, sim, que foi a assinatura. O primeiro hotel que o Elvis assinou foi o Hilton mesmo? Na verdade, assim, em 1969, o proprietário do Hilton era o Kirk Kerkorian, né? Que ele é o... Atenção para trava-línguas, repita o nome. Kirk Kerkorian. Repita você que está em casa comigo, Kirk Kerkorian. É isso aí, vamos lá. Eles fizeram um contrato, né? E tem até umas filmagens do Elvis assinando esse contrato com o hotel ainda em construção, em abril de 69. Na época ainda não era o Hilton, era o Hotel International. International Hotel. Isso. E ele se tornou Hilton em 71, 72. Hilton, na verdade, para quem... É uma rede de hotéis. É uma bandeira. É uma bandeira que se coloca. A bandeira é a marca do hotel. Inclusive, a Paris Hilton, acho que é sobrinha, ela é parente do Hilton, do dono mesmo, original, da época do Elvis. E é uma rede de hotel que, inclusive, a bandeira Hilton ficou no hotel até 2011. Eles ficaram de 71, 72 até 2011. Claro. Certo, aí certo. Deixou de ser o Hilton. Mas enfim, o Elvis assinou o contrato
com o hotel em construção. Tem uma foto que tá... Exatamente, tá lá as obras. Isso. E o Elvis, assim, se eu não me engano, tá com um paletó azul, se eu não me engano. Isso, tá com lenço, exatamente. Tá com lenço no pescoço e tal, ele assinando o contrato lá no meio da obra mesmo. Aí a entrevista, ele fez uma coletiva de imprensa ali no hotel, no dia 31 de julho de 69, que foi o dia da estreia dele, que ele tá com terno preto, lenço vermelho. Certo. Agora, é notório não, a gente sabe por histórias que o Elvis, no fundo, ele estava com receio pela má experiência que ele teve com o público nos anos 50. Ele estava com receio de não agradar de novo, sendo o Elvis Presley que tinha voltado em 68 com tudo. Exatamente. No especial de TV. Você puxou o gancho, porque o Elvis ele já estava sentindo falta do contato com o público, de apresentações ao vivo, porque desde 61 foi a última vez que ele fez uma apresentação ao vivo. Nesse tempo até 68, né, que ele fez o Comeback Special, só fez ele filme. não fez nenhuma apresentação ao vivo. Então acho que o maior receio dele foi na apresentação do NBC, entendeu? Então ele já estava querendo voltar. O último filme, por exemplo, que o Elvis fez foi o Change of Heart, né? Ele e as Três Noviças. Eu vi uma entrevista da Mary Tyler Moore, que faleceu inclusive agora no dia 25 de janeiro, que contracenou com Elvis nesse filme. Ela fez uma entrevista pro Larry King no CNN em 1999. E tava ela e o Dick Van Dyke, que eles fizeram uma parceria, que tinha um programa e tal. O Larry King ele colocou uma cena do filme que o Elvis está ensinando a Mary Tyler a tocar violão. Certo. E na hora que volta pro estúdio, ela dá uma risada tão gostosa, assim, que ela lembra e ela fala, nossa, ele estava tão determinado a voltar a apresentações ao vivo, né, que ele já estava com contrato para voltar para Las Vegas. Entendi. Então o Elvis estava muito empolgado. Muito empolgado Você mesmo. pode ver que os shows de 69 são shows bem rock and roll. São bem rock and roll. Ele tá bem no pique, ele tá bem animado, ele interage bastante, ele conversa com o público. Muito legal mesmo. Just grab hold, honey, anywhere. There you go. Hi, little girl. Hey. Whoa, what's the matter, baby? Okay, sure. Hi. You want to get serious or just play a little bit? Rodolfo Schindler está falando sobre a fase Elvis em Vegas. A gente falou antes de chamar as músicas que as Jump começou em 69 mesmo, né? Na verdade, quem desenhou as jumpsuits foi o Bill Belew, que foi o mesmo que ele iniciou o trabalho com Elvis em 1968, que ele desenhou aquela roupa de couro do NBC, né? E a partir dali eles estabeleceram um laço, um relacionamento profissional que permaneceu até 1977, né? Que inclusive tem uma jumpsuit azul que estava sendo confeccionada para as apresentações futuras do Elvis, né? Ela não foi terminada porque o Elvis morreu em 77 e não chegou a usar essa jump. Mas, na verdade, a ideia da jumpsuit era justamente ter uma roupa maleável, flexível, que o Elvis pudesse ter melhor movimentação no palco e tal, né? Então ele se inspirou na roupa do karatê e depois ali o Bill Belew, ele desenvolveu aquela gola napoleônica, aquela manga mais larga, tudo isso o P aberto, né? Porque era justamente igual a um kimono de karatê. Então a partir dali foram desenvolvendo uma roupa que realmente para início era pro Elvis ter uma mais flexível, mais à vontade e tal, né? Só que com o tempo isso daí foi se tornando uma coisa mais sofisticada, né? Então as roupas elas foram ficando temáticas e tudo mais, né? Que nem a roupa do Aloha from Hawaii, que tem a águia, que é o símbolo dos Estados Unidos, né? Outras variações também que tiveram de águia. Tem o peacock, né, que é o pavão, que é a roupa da capa do álbum do Promised Land. Tem vários temas, né? O sol azteca, que é a roupa do Elvis in Concert. Quer dizer, o negócio ficou muito mais sofisticado. Mas tudo isso começou com certeza nas apresentações do Elvis em 69. Aliás, teve uma da Jump que o Elvis incomodou muito ele. Acho que, se eu não me engano, ele só usou uma vez ela.
e não curtiu aquela das franjas, que aquela manga 70, foi em 70, Acho que foi em as franjas incomodavam muito ele até brincava, chacoalhava o braço assim. Algumas roupas... Eu acho que ele fez uma vez só, né? Algumas roupas não deram muito certo. Essa foi uma porque atrapalhou muito, que tinha aquele monte de franja. O Aloha from Hawaii, a princípio foi desenhada uma capa, foi confeccionada uma capa maior, que dava quase no calcanhar do Elvis, só que aquilo ficou muito pesado. Então essa não foi usada, né? Em cima da hora eles fizeram uma menor, né? Um tamanho normal das anteriores, né? Que ele usou no Madison e todas as demais, né? Mas também a pessoa usou capa até 73, 74, aí depois eles continuam isso daí. Exatamente. Bom, a gente tá falando de hotéis, né? Que o Elvis se apresentou. O Hilton acho que foi o mais famoso, mas ele se apresentou em outros também, né? Assim, tem uma curiosidade que às vezes tem alguns fãs que não sabem que o Elvis, ele teve as temporadas no Hilton desde 69, quando era o International Hotel, né, até quando virou a bandeira Hilton e permaneceu. A última temporada do Elvis no Hilton foi em dezembro de 76. Mas assim, além das temporadas do Hilton, ele chegou a fazer também em Nevada, no Lake Tahoe, que é o Hotel Sahara, que é no Lake Tahoe, que é uma outra parte de Nevada também, que tem cassino e tudo mais. Mas chegou a fazer algumas apresentações no Lake Tahoe. E você fez um tour lá em Vegas para conhecer os hotéis que o Elvis se apresentou. Você esteve aonde? Você esteve no antigo Hilton? Na verdade, eu fiquei hospedado no antigo Hilton, que eu fui em novembro de 2014 e fazia 2-3 meses que ele tinha a bandeira Westgate Resorts tinha adquirido o hotel. Então eu fiquei nesse hotel, no hotel Hilton, né? Mas o Lake Tahoe eu não fui. O outro eu não fui. E no Hilton você esteve no palco onde o Elvis se apresentou, que eu lembro que você tem a foto no Facebook. Você esteve no palco e você chegou a entrar na suíte que o Elvis ficou? Sim, na verdade... Foi reformada? Como que é? Na verdade, assim... Tem um passeio, uma visitação que é aberta ao público para as suítes que o Elvis ficou, né? Só que acontece, essas suítes elas não tem mais a configuração original. Em 1992 eles fizeram uma reforma e essa suíte ela foi transformada em 3 suítes. Então dessas eu fiz a visitação em uma. Ele mostrou onde que era o quarto do Elvis, que hoje é a sala de estar dessa suíte. Algumas coisas ainda permanecem, tinha uma piscina lá que ainda é original. Algumas coisas ainda relembram a época. Mas, olha, eu fiz uma suíte só, você se perde. Eu fico imaginando aquilo vezes 3, porque tudo era uma suíte só, né? Hoje são 3. São 3. Imagina o tamanho. Eu visitei 30% do total, mais ou menos, né? E eu já me perdi ali. Realmente é muito bonito. E tem uma curiosidade ali, que quando eu subi com o rapaz do hotel lá, que foi o guia... tinha ido um grupo anteriormente, né? Eu acabei atrasando, depois ele me levou, eu tive que aguardar, porque tinha um grupo fazendo a visitação. Quando eu aguardei, a gente conversou com uma funcionária do hotel. É isso que eu queria falar. Uma camareira. É uma camareira. De que país que ela é? Ela é das Filipinas. Ela é uma camareira filipina que trabalha há quanto tempo no Rio? Ela tá lá desde 72. Ou seja, ela pegou a fase Elvis em Vegas. Ela atendeu o Elvis. Ela atendeu Elvis. Ela atendia a suíte, porque tinha umas camareiras específicas para atender a suíte. E daqui a pouco você vai contar, atenção você que é fã do Elvis, o Rodolfo ouviu da boca da camareira uma história que deixou os cabelos dele arrepiados. Daqui a pouco você vai contar essa história para quem está ouvindo o programa. O que a camareira que atendeu Elvis contou para o Rodolfo Schindler? É algo assim que vai deixar a galera de boca aberta, Rodolfo? Olha, no momento lá... Lembrando que é a camareira que falou, não é o Rodolfo. A camareira contou, ele sabe pela boca dela. Na verdade, assim, eu tive uma percepção, uma sensação... Calma, não vai contar ainda, né? Não, tem algumas coisas que eu talvez imagino que tenha sido. Você sabe que eu fiz a escola João Kleber de arte, né? Então tem que segurar. Para! Daqui a pouco a gente conta. Mas então, o que será que a camareira contou? Ela revelou pra você o negócio lá? Ela contou uma situação. Uma situação do Elvis. E eu tive algumas
assim, a gente supõe Essa situação fez você ficar meio cabreiro, assim? Eu fiquei bastante. Ficou cabreiro. Eu fiquei imaginando algumas situações que podem ter acontecido. Então, atenção, você que é fã do Elvis. Lembrando que é o que a camareira contou. Não sabemos se é verdade ou não, né? Não, a situação pode ser sim, mas... Pode ser. Agora sim, não existe uma conclusão para isso. Eu tive algumas... aí tem a opinião sua. Que é minha opinião. Então cada um aí vai ter uma opinião. Assim, uma coisa que as pessoas... todo mundo que assiste, né? Porque dessa fase de Las Vegas as pessoas se lamentam muito de não ter sido filmado no ano de 1969, né? E realmente é uma coisa que nos faz muita falta, porque o Elvis estava retornando, ele estava com todo aquele gás e tudo mais. Mas também não é de se lamentar tanto, porque em 1970 foi feito o documentário, né, que foi o filme That's the Way It Is, Elvis é assim, dirigido pelo Danny Sanders. E então isso daí passou no cinema e tudo mais. E ali eles mostram o Elvis do jeito que foi mesmo. Ensaios, depoimentos de fãs e tudo mais. E as pessoas acham curioso como o Elvis tinha um bom humor, sabe? A forma como ele dava, como ele estava animado, como ele estava com toda a energia. E uma coisa que o pessoal fala, pô, eu nunca vi nenhum artista fazer isso, é descer no público lá. E né, você vê que ele desce, ele beija as meninas. Ele fazia umas coisas meio fora do protocolo, eu né? acredito que nem... Passava no meio do público e tal. Foi uma surpresa muito grande para os presentes, né? Eu tenho uma amiga americana que ela compareceu em todas as temporadas de Las Vegas. É uma fã que em todos os shows ela ia. Inclusive o Elvis já conhecia ela, chamava ela pelo nome e tudo mais. Ela tinha vários lenços aí que ela ganhou do próprio Elvis. Ela tem uma fotografia de 76 que o Elvis está agachado dando um beijo nela. Teve algum show que você saiba, que você pesquisou, Rodolfo? Alguma vez que o Elvis cancelou algum show em Vegas? Eu não me recordo. Não se recorda? Eu também não conheço nenhuma história do Elvis ter cancelado. Muitos shows que ele fazia ali no showroom eram dois shows por noite, que era dois shows por noite. Dinner Show, que era das 8 horas do jantar, e o Midnight já Show. Pique, hein? E da meia-noite. Porque é o seguinte, né? O Elvis tinha um pique ali, só... Outro dia eu fui brincar, a gente fez uma festa fantasia, eu me atrevi em colocar uma jump de fantasia do Elvis, só pra brincar um pouco. Cara, eu mexi um pouquinho fazendo Suspicions mais, já fiquei todo duro, quebrado, cara, imagina. E vale lembrar que o verão de Las Vegas é seco e a temperatura média é 43 graus. Mas claro que o hotel tem ar-condicionado e tudo mais. Só que o mais curioso, além de tudo, ele fazia o show das 8 horas, fazia o show da meia-noite, e você acha que ele ia dormir? Ele ficava. Os backing vocals, o pessoal do Imperials, eles subiam pra suíte e ficavam até madrugada, até de manhã cantando gospel, né? Porque o Elvis gostava nos momentos particulares dele de cantar gospel music. E pela acústica, eu sei na história que eles gostavam muito de ir no banheiro, porque o banheiro era grandão e dava aquele eco, então dava uma acústica diferente, né? E também depois com J.D. Sumner e tudo mais. Né? Você sabe dizer, Rodolfo, se nessa época dessa fase em Vegas, o Elvis ficou residente efetivo em Vegas, ou ele vinha esporadicamente para Memphis, voltava de vez em quando para Memphis, ou ele ficava mais em Vegas não, mesmo? As temporadas normalmente eram no mês de agosto, que é o verão americano. Certo. Tinha janeiro, às vezes fevereiro. Naquele período ele ficava lá assim, 10 dias, 2 semanas no máximo. Aí ele ficava ali. Então a suíte já era excluída. Apesar de outros artistas terem ficado naquela suíte, mas aquela suíte ela ficou mais assim com a cara do Elvis. Ficou mais sendo chamada como a suíte do Elvis. Legal. Temos perguntas para você, tá bom? Posso mandar aqui? O Marco Antônio da cidade de Araraquara, que tá curtindo, aliás é o Marcão que vai fazer o show do dia 24 aqui, que eu acabei de anunciar o show. Ele tá fazendo uma pergunta curiosa para o Rodolfo, ele quer saber se o Rodolfo sabe dizer se na época de Vegas, em algum momento o Elvis fez alguma versão ao vivo de Always On My Mind. Você conheça essa versão, se ele chegou a fazer essa versão ao vivo de Always On My Mind. Eu não conheço nenhuma versão do Elvis de Always On My Mind. Ao vivo eu não lembro, não conheço. Também não conheço. Já vi cover fazer, mas o Elvis em si... Tinha shows que ele fazia algumas versões diferentes, tem show que ele cantou até Wooden Heart, Return to Sender, né? Tem um show de dezembro de 75 que ele canta Wooden Heart, ele brinca um pouquinho assim, ele não lembra a letra. Então tinha show que ele fazia algumas coisas diferentes.
Mas assim, o repertório ele foi o mesmo de 70 até 73. Teve poucas mudanças, né? Entraram músicas diferentes, What Now My Love e tudo mais. Mas ele quis mudar aquela dinâmica dos shows em 74. Entendi. Então em 74 ele fez uma nova roupagem que ele não entrava com CC Rider, né? I Got a Woman, aquela sequência que já era, né? Era uma sequência e por ali tinha algumas variações. Ele entrava com Big Boss Man, cantou If You Talk in Your Sleep. Ó, que legal. Ele cantou outras músicas, mas assim, não deu muito certo não. Não deu muito certo. Aí ele voltou a fazer o arroz e feijão dele. Na verdade, eu acho que não adianta, né? Aí ele acabou meio que voltou mais o estilo que era anteriormente, assim, o repertório e tudo mais. E nessa fase em Vegas, houve alguma participação especial de outro cantor junto com Elvis? Não, os shows do Elvis eram os shows do Elvis. Assim, tem um show do Tom Jones, que era muito amigo do Elvis, que se conheceram, eles se conheceram nessa... O Tom Jones, pra quem não sabe, ele era o rei de Vegas, vamos dizer assim, né? Ele era o cantor da noite de Vegas, né? Mas ele se apresentava acho que no MGM. No MGM. Era outro hotel. Mas ele era um cara muito conhecido lá pelo show dele que fazia em Vegas. Uma curiosidade, o Elvis se inspirou um pouco no Tom Jones. E eles eram muito amigos. Do Tom Jones ao vivo, o Elvis se inspirou nisso também, pra ter uma ideia como que ele iria se apresentar, né? E o Tom Jones, se você pesquisar, ele tem uns vídeos, que ele dá umas gingas assim, ele tem uns movimentos, ele faz umas coisas mais sensuais. E isso inspirou o Elvis. Inspirou o Elvis. Aliás, o Tom Jones, que outro dia foi fotografado, ele estava jantando com a senhora Priscila Presley, porque eles são amigos, né? Sim, eles pegaram amigos. Muito... na fase de Vegas, o Elvis pegou muita amizade com o Tom Jones, né? Eles fizeram uma viagem em maio de 69 para o Havaí, e que tava o Elvis com toda aquela turma dele, o Memphis Mafia, e o Tom Jones estava junto nessa viagem. Tem recado aí, Rodolfo! Ah, sim. Tá vendo como é bom você ter amigos conhecedores? Aqui o Renan tá me informando que o Elvis ele cancelou sim a temporada de agosto de 75 no Hilton. Olha aí, tá vendo? O Renan que falou. Então, em 75 foi cancelado o show do Elvis em Hilton. Devido à promissora, ele teve que terminar a temporada de dezembro de 75. Que teve, né? Eu lembro que teve show dia 13 de dezembro, 15 de dezembro, mas ele deve ter... É isso que eu falo. Se um não lembra, por isso que a ideia do programa... Tem coisa que eu esqueço aqui, rapaz. Tem coisa que eu esqueço. Aí um ajuda o outro e assim vai indo. Os conhecedores de Elvis unidos. A capa o Elvis usou no último show... o último show que o Elvis usou capa foi em 3 de julho de 73 em Atlanta. Também, então realmente foi o que eu falei, de 73, eu estendi até 74, mas era no máximo que ele usava capa, depois disso ele não usou mais. Naquela estátua, então na estátua de Vegas tinha que o Elvis tinha colocado... Quantos shows tinha feito? 837. Certo. Essa estátua tá lá até hoje, o dia que eu fui, ela tava ali bem na parte central ali, na passagem. Tá lá até hoje homenageando o Elvis. Então são 837. 37. Na verdade, diz na estátua, né? Na estátua. Mas eles fizeram uma recontagem e na verdade... aí por esse motivo, eu relembro o fato do Aloha from Hawaii. Coronel. Que, na verdade, o Coronel ele tinha essa mania de querer transformar tudo, engrandecer tudo e transformar os números, aumentando para chamar atenção, para fazer uma coisa mais assim impressionante. Mas não, eles perceberam que foram feitos 600 e poucos shows, eu não me recordo o número exato. Esse sim é o número oficial dos shows que o Elvis fez no Las Vegas Hilton, né? Então, como sempre, o Coronel gostava de aumentar um pouco as coisas, né? Imagina, no Aloha from Hawaii, 1 bilhão de pessoas, era impossível em 1973, até porque tem que se considerar que matematicamente impossível. Porque as maiores nações do mundo não assistiram o Aloha from Hawaii ao vivo, que é os Estados Unidos, a América Latina inteira, a China, né, a Inglaterra, quer dizer... Não tinha como alcançar isso.
naquele ano de 1973, né? Então, mas isso se perpetuou, que até hoje se fala nesse número. No lançamento do CD da Legacy Edition do Aloha, que saiu com comemoração de aniversário, tá lá no sticker falando que tem 1 bilhão, visto por 1 bilhão. E infelizmente foi um marketing que o Coronel puxou. Como na época não tinha como averiguar isso a fundo, não dava pra ver. Então o que falou tá falado. Falou, tá falado. Ô Rodolfo, você chegou aí no palco do Elvis lá em Vegas? Então, eu cheguei no hotel Westgate, né, antigo Hilton, numa quinta-feira à noite. A primeira coisa que eu fiz foi jogar minha mala, minhas coisas lá no quarto, que eu tinha vindo numa viagem longa desde Orlando. Mas eu não parei um minuto, eu desci e minha vontade era ir conhecer o showroom, né? Porque apesar que ele foi totalmente modificado, mas ele tá lá, né? Muitas coisas ainda remetem àquela época, ainda são originais. Ninguém entendeu que eu queria ir naquele palco, porque tem um outro showroom menor. Eles falaram, não, vai ter um show de cover no showroom menor tal dia. Eu não quero ver o cover, eu quero ver o palco. O palco. O cover não me interessa, eu quero saber... Eu quero ver o palco. Exatamente, aonde o homem pisou. Eu não entendia, assim, esse negócio de fã, de querer estar no lugar. Você passou por aquele corredor, tudo? Sim, aquilo ali deve ser uma sensação. Original. Aí, como eu tava ali em frente, ele tava fechado. Mas num determinado momento, passou um faxineiro com o carrinho, que é o Hector, um mexicano. E eu puxei assunto com ele, conversei com ele, falei que era do Brasil e tudo mais, né? Eu não sei se ele gostou de mim, porque eu também era latino, os mexicanos gostam dos brasileiros e tal. Mas ele deixou eu entrar. Em homenagem à história do Hector, eu vou deixar uma trilha de fundo aqui. Isso, aí o Hector deixou entrar, tudo, eu tirei algumas fotos, já deu pra saciar aquela vontade que tava, assim... Não tava conseguindo... segurar, não ia conseguir dormir aquela noite se eu não tivesse entrado naquele showroom. Mas aí no dia seguinte eu consegui realmente durante o dia, com mais tempo, entrar e subir no palco. Subiu no palco. Aí eu subi no palco, o palco, como eu disse, tudo foi modificado, porém o elevador que ele sai, pra quem tem o Complete Works lá do That's The Way It Is, que foi pirata e tudo mais. Certo. Tem ele saindo do elevador, eu fui naquele elevador, tirei foto. Com aquela blusa azul? E como tudo foi reformado, porém teve uma parte que eles não reformaram, que é na próxima coluna tinha uma parte que o Elvis ficava em pé antes de entrar, né? Depois que terminava o Splash, ele entrava. E ficou em pé ali, aquele piso eles manteram original. E eu tirei uma foto ali naquele piso ali. Rodolfo Schindler, por favor, revele o segredo. O que a camareira contou pra você sobre o Elvis que te deixou com os cabelos em pé? Como a gente teve que aguardar o grupo anterior sair lá do tour pra poder entrar, né? Que na verdade eu tava praticamente sozinho, tinha mais alguma pessoa só. Aí o funcionário que me guiou na suíte e tudo mais, a gente ficou ali no hall principal ali. E ali ficou essa funcionária filipina com a gente ali, ela conversando e contou algumas coisas curiosas. Ela contou que o Elvis era bacana, pedia comida para todo mundo, até para os funcionários e tudo mais, que ele era muito atencioso com eles e tudo mais. Mas ela contou uma coisa, assim, eu não quero criar especulação nem nada. Como é uma coisa que não se concluiu, a gente fica... é uma coisa da sua opinião. A gente fica na expectativa do que teria acontecido ou por que aquilo aconteceu. Teve uma ocorrência ali. E aquilo me deixou grilado. Por que aquilo aconteceu? Tá, vamos lá. O que ela falou exatamente? O que aconteceu com o Elvis? Ela falou o seguinte, a última temporada do Elvis ali no Hilton foi em dezembro de 1976, né? Dezembro de 76 foi a última temporada do Elvis em Vegas. Isso. Do Hilton, beleza. O que acontece? Eu não sei se ele assinaria contrato para 77, porque em 77 ele não fez nenhuma apresentação ali, né? O contrato encerrou em 76. Mas ela disse que ele teve uma estadia ali breve, que ele foi ali e ficou um tempo ali e, na verdade, assim, o que ela estranha muito, que ele saiu repentinamente. Por algum motivo ele teve que sair antecipado ali na hora. Antes do horário. Correram, não sabia qual era o tempo que ele ia ficar ali, mas ele saiu nas pressas, tanto que ele deixou as joias dele todas no hotel. E ela me Ele deixou as joias, não voltou pra buscar? Não.
Foi a última vez que ele esteve ali, que ele saiu nas pressas e... Então, em dezembro de 76, o Elvis esteve no Hilton Não, Hotel. em dezembro foi o show. Isso foi em 77. Esse fato foi em 77. Esse fato, então, em 77, o Elvis esteve hospedado no Hotel Hilton. A estadia não se completou, ele saiu de repente e largou as joias para trás. Ela me falou que ele foi ali para descansar. Mas assim, ela falou uma coisa curiosa, que ela falou que na época não tinha nem cofre no hotel. Ele largava tudo nas gavetas. Então ela falou que quando foi arrumar o quarto... Tava joias lá. Tava aquele monte de joia, lembra? E ele não voltou para buscar. Não, ela desceu, entregou pro concierge lá do hotel, que deve ter reenviado tudo reenviado pra Graceland. Mas então, qual é a conclusão do Rodolfo? Lembrando que é da cabeça. O Rodolfo é a opinião dele. Minha opinião é assim... Passa muita coisa pela nossa cabeça. Eu acredito que cada um vai ter imaginar uma situação. Mas assim, nós vamos imaginar, porque a gente não sabe realmente qual foi o motivo e o que teria acontecido. Mas assim, eu fico pensando se por acaso aquela visita ali foi realmente só descanso, ou se ele foi para tentar assinar algum contrato, para renovar contrato, né, se estender outras temporadas. Se de repente isso não deu certo. Não deu certo, ele saiu frustrado. De saúde, ele não conseguiu isso e não renovaram com ele, pode ter saído frustrado e chateado e deixou tudo pra trás. Então na sua cabeça pode ter sido uma frustração do Elvis e ele saiu às pressas, foi isso? Ou aconteceu alguma coisa realmente que fez com que ele deixasse o hotel e não tem ligação nenhuma com shows e tudo mais. Mas assim, eu fico pensando se por acaso aquilo foi uma oportunidade dele assinar um contrato, renovar um contrato por 77 até o ano seguinte. Isso vai ficar uma incógnita, né? Porque a gente não sabe então mais uma curiosidade que o Rodolfo Schindler nos trouxe aqui no programa Encontro com o Rei.